Bem, já estamos no ar e já temos inclusive pessoas a ver-nos. Você está com o Think Tank desta semana. Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, como habitualmente à quinta-feira, hoje é à sexta-feira, fazemos a análise da semana do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Ora, esta semana, Joaquim, vou só pedir para tirar ali um bocadinho do som, porque o microfone é tramado, capta tudo. Obrigado. Bom, como dizia, esta semana temos quase em exclusivo o assunto principal da atualidade política portuguesa, que são as eleições europeias. O que é que vai suceder à abstenção? O que é que vai acontecer à direita? E, previsivelmente, o que é que nós poderemos ter como cenário político a partir de segunda-feira? Joaquim Aguiar, o que é que se lhe oferece dizer sobre as europeias? Bom, a primeira coisa é que não são eleições europeias, são eleições entre partidos nacionais que se dirigem a eleitorados nacionais sem falar da Europa. Ora, o que acontece neste momento é que a turbulência na Europa é de tal ordem que não há nenhuma política nacional que possa ser insensível ao que está a acontecer na Europa. Neste sentido, estas eleições europeias são uma mistificação, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista eleitoral. Sim. Porque aquilo que vai ser oferecido aos eleitores não corresponde a uma escolha consciente dos eleitores, porque ninguém lhes disse que escolha é que iam fazer. Ora, este é um paradoxo, porque os partidos não falam das questões europeias, porque se falassem tinham que fazer a revisão dos seus programas políticos nacionais. Porquê? Porque a Europa mudou. Não só porque a Europa está a mudar, como porque as políticas nacionais não acompanham essa evolução e, portanto, vão ficar confrontadas com um muro que não conseguem ultrapassar. Em segundo lugar, também não se discutem as questões europeias porque, se fossem discutidas, todas as políticas nacionais ficavam subordinadas a uma enorme incerteza, porque teriam que ficar à espera da evolução europeia para poder voltar a uma evolução normal e segura. Portanto, não é por acaso, é mesmo determinado que seja assim, que nas eleições europeias não se discutam as questões europeias. Não é por acaso. Só que isso nos revela o que é a verdadeira crise. Porque este é um período de turbulência que é provocado pela confluência de correntes de origem diferente. A instabilidade não é gerada nos campos políticos nacionais, mas é induzida pelas tais correntes europeias de que ninguém quer falar. Joaquim, mas não é perigoso num debate num debate relativo a eleições europeias, não debater os assuntos europeus? Eu explico porquê. Nós temos fundos estruturais, o novo quadro comunitário que vem aí. Nós temos a refundação da própria União Monetária. Nós temos a discussão sobre uma política orçamental comum. Nós temos a discussão sobre a imigração. Nada disto está a ser abordado. Não, e temos isto uma discussão... não é o caldinho que depois cria a história dos eleitorados que são surpreendidos com factos inovadores e depois nós temos os populismos. Não é que isto surge? Temos o populismo e temos uma crise de legitimidade. Sim. Porque, afinal, o poder foi atribuído a quem escondeu deliberadamente aquilo que não podia desconhecer. Sim. Agora, há uma outra coisa que também não se discute, é o que é que vamos fazer à nossa dívida. Ora, a nossa dívida no contexto do euro é uma coisa, a nossa dívida no contexto de voltarmos a moedas nacionais é outra coisa completamente diferente. Sim. Ora, nada disso se discute. Mas continuam a andar de braço dado orientações políticas ou posições partidárias que são contra a presença na Europa e que são a favor da presença da Europa. Portanto, estas contradições põem em causa aquilo que é o essencial na democracia, que é o eleitorado transfere legitimidade para os agentes do poder que escolhe na base de perfeito conhecimento daquilo que está a escolher. Informação. Jorge.
não achas perigoso estarmos a falar de eleições europeias e quase não discutir a Europa? Fulanizou-se assuntos, atacou-se, agressividade, fulanização e a Europa nada. O que nós podemos concluir com este debate é que os partidos políticos tradicionais, e foi notória a diferença entre os partidos, eu diria, do regime e os novos partidos, ficou muito evidente que não aprenderam nada com a crise, nem estão a aprender nada com o que se está a passar na Europa. Todos. Porquê? Porque primeiro voltaram a dar uma visão da Europa aos portugueses, que é uma visão que a Europa nos vai salvar com os fundos que nós conseguimos obter. Toda a luta política foi assente quem é que é capaz de trazer mais fundos para Portugal. E isso não era a discussão essencial na Europa. A discussão essencial na Europa seria discutir quais são os movimentos, eu diria, de placas tectónicas que podem abalar toda a Europa como ela hoje é. E quais são esses movimentos? O edifício europeu são os movimentos, o problema da imigração, são os problemas de até onde é que vão as políticas europeias comuns, porque ainda só temos a política agrícola comum e a monetária, para onde é que nós devemos caminhar, e em vez de estarmos a discutir o papel que cada um destes partidos poderia ter na configuração, porque no final do dia vai haver uma configuração partidária no Parlamento Europeu. Sim. E essa configuração tem que ter uma agenda. A pergunta é: qual é a agenda que vai sobreviver e qual é a agenda que se vai impor? E provavelmente o que nós podemos assistir é um papel, eu diria quase supletivo dos deputados portugueses na Europa, porque a legitimidade que eles tiveram quando obtiveram o mandato resulta de terem, no fundo, discutido outra vez os fundos estruturais. Portanto, em conclusão, o que eu assisti foi uma falta de aprendizagem do sistema político a quererem transformar as eleições europeias como um plebiscito ou uma antecipação das legislativas, esquecendo que as legislativas, provavelmente o que seria mais interessante era discutir outra vez Portugal na Europa, em vez de discutirmos só os problemas portugueses. Casos concretos, vamos olhar para os sistemas de pensões europeus. Não estão harmonizados, mas depois querem harmonização fiscal. E, portanto, a pergunta é: mas como é que se faz uma harmonização fiscal, que no fundo é para pagar as despesas sociais, quando depois os regimes sociais variam de país para país e cada um faz o que quer? E cada um faz o que quer. Depois, de forma muito subtil, falou-se na questão do imposto europeu. E no fundo a solução para todos os problemas, se nós começarmos a observar, é sempre lançar novos impostos. Ora, Portugal tem que começar a discutir a sua integração na Europa, mas numa Europa em que os fundos estruturais não são o tema central, podem vir a ser outros temas. E portanto foi muito confrangedor. Depois, as picardias que nós assistimos nos debates também revelam um outro problema no debate público em Portugal, que é a transformação ou a fulanização de todo, ou seja, em vez de discutirmos ideias e projetos, estamos a discutir pessoas e qualidade das pessoas. Sim. É óbvio que isso é relevante e é importante que o leitor perceba isso. Mas não pode ser o aspecto principal. Mas o aspecto principal não deveria ser esse. Mas isso foi um erro particular da direita, por exemplo? Um erro particular da direita. A própria escolha do candidato do Partido Socialista é uma escolha induzida na lógica de que alguém já tratou dos fundos europeus e, portanto, vai para lá a saber qual é a sua agenda, quando o que nós estamos a discutir, ou deveríamos estar a debater, são assuntos muito mais complexos. Neste momento estamos a discutir a Europa com correntes nacionalistas, com a Europa com, diria, uma desintegração, se quisermos, quase moral,
no sentido em que se começa a pensar que se calhar cada um deve ficar com a sua nação, e a Europa, o que pode ser interessante é manter-se como um mercado comum europeu, portanto não caminharmos como a Europa mais... regredir. É um regredir, ou seja, nós podemos estar, em termos de civilização, a regredir. Eu tive, enfim, há 3 ou 4 dias atrás, fui procurar alguns vídeos do Sr. Steve Bannon no YouTube, o que é que ele anda a fazer pela Europa e o que é que ele quer fazer. Ele anda a tentar desmembrar isto tudo. Mas anda a tentar desmembrar, mas é interessante a maneira como ele coloca o problema. Ele coloca o problema, primeiro, numa relação entre os Estados Unidos e a China, com a China a não querer cumprir com os critérios, diz ele, mais básicos não de Estado de Direito, não é essa a questão, de livre comércio e do cumprimento das regras do livre comércio e, de alguma forma, contestar o poder ditatorial que tem a China de fixar os salários dos seus empregados fabris, que a Europa já não tem, nem os Estados Unidos, porque isso tem que resultar das produtividades. Portanto, ele põe esse problema. Mas depois introduz um outro problema, que é o debate civilizacional. Ele faz uma observação que é quem gerou este mundo foram as nações europeias. Sim. E a pergunta que ele põe em cima da mesa é: mas que mundo é que a Europa integrada quer gerar? E portanto ele percebe que a ideia quer da supremacia da civilização ocidental sobre quaisquer outras civilizações provavelmente só se pode concretizar se a Europa voltar a ser uma Europa das nações, em que defende quase a ideia America First. Ele não tem problema nenhum em que os portugueses digam Portugal primeiro, Espanha primeiro. Pois, mas a verdade é que não foi assim que se fez a Europa, não é, Joaquim? E não só não foi assim, estas teses estão a ganhar peso. Não só não foi assim que se fez a Europa, como não é assim que se pode fazer a Europa. Claro. Ora bom, o que é a Europa? A Europa é um conjunto de anões perante gigantes. Ora, esses anões estão agora nessa pequena escala depois de terem sido gigantes, isto é, depois de terem tido impérios. Não pode voltar a ter esses impérios. E, portanto, ou cria uma plataforma onde os anões possam estar e juntarem-se uns aos outros para serem grandes, ou não cria esse tipo de mecanismo de somar os poderes nacionais e continuará a ser um conjunto vulnerável ao que forem os centros de poder na escala mundial. Mas, Joaquim, como é que entende que no meio disto tudo, por exemplo, tendo em conta esse postulado que está a fazer, nós olhamos para a Inglaterra e percebemos que os partidos que defendem o Brexit voltam, ou melhor, nós ainda não temos resultados finais, mas aparecem com scores muito elevados nas eleições europeias em Inglaterra. Ora bom, porque se tornou emocional o debate político sobre a questão da grandeza da Inglaterra. Pode estar ao nível do que foi o seu passado ou não. Ora, a dificuldade na execução do Brexit é que não é possível retomar a grandeza do passado, e quanto mais isolada estiver a Inglaterra, mais frágil e vulnerável será. Mas o problema é que esse argumento parece não soar na cabeça dos ingleses. Não, mas vai soar. Aliás, como se viu ainda hoje com a admissão da senhora. Vamos lá ver. Não soa na cabeça desses responsáveis políticos, porque o imaginário que eles projetaram na sociedade não lhes permite reconhecer isso. Então vão reconhecer como acontece a todos os loucos, é a realidade que os vai confrontar com o seu sonho imaginário. Mas não acha que, em função daquilo que é o previsível resultado das europeias em Inglaterra, mais a admissão da senhora May hoje, vai fazer pender a balança definitivamente para o lado daqueles que dizem vamos sair e ponto final? E de forma bruta? E é isso que eles querem impor. Sim. Mas poderá ser absolutamente essencial para a Europa que isso aconteça, porque ao fim de 6 meses os ingleses estão à procura do modelo de voltar para a União Europeia.
mas ainda existirá a União Europeia nessa altura, é que já não existirá a mesma União Europeia que fez a política agrícola comum, ou que fez o euro, ou que fez Maastricht, porque essa vai ser destruída por este mecanismo de fragmentação. E aí que aparece o Steve Bannon. Aquilo que o Steve Bannon verdadeiramente está a querer fazer é impedir que a expansão chinesa capture a Europa tal como ela é. Sim. Porque também, para os chineses, não interessa uma Europa fragmentada. Mas interessa aos russos essa Europa fragmentada. Ora, o que os Estados Unidos estão a fazer é oferecer à Rússia aquilo que interessa à Rússia. E aos Estados Unidos interessa uma Europa fragmentada? Nunca interessou. Então, porquê é que interessa agora? Porque o medo da captura da Europa pela China leva os americanos, e em particular o Sr. Trump, mas também o Steve Bannon, leva os americanos a preferirem a fragmentação da Europa do que a entregarem a Europa que eles tiveram como seus aliados preferenciais numa aliança com a China. Mas isso não é um erro, Joaquim, porque se a Europa estivesse unida saberia resistir mais facilmente àquilo que é a pressão do abraço do urso, não é? Neste caso a China. Mas é um facto que a política americana está a conduzir para a perversão das suas próprias intenções. Mas essa é a consequência de um presidente, Donald Trump, que não só não tem experiência política, como nem sequer tem a capacidade que é essencial para um político, que é a capacidade de recuar. Como ele não pode recuar, então tem de ser cada vez mais agressivo. Quanto mais agressivo é, mais se aproxima do abismo da impossibilidade. Ora, vamos voltar à definição clássica, conservadora, da política e que o Salazar várias vezes invocava, quando dizia a política é a arte do possível. Sim. Esta é uma frase fatalista, porque a gente faz o que pode. Não, a política é a arte do possível num sentido completamente diferente. O que se pede ao político, ou o que se exige ao político, é que ele identifique a possibilidade e realize a possibilidade. Não pode estar fora do campo de possibilidades, porque isso é imaginário, utópico, fracasso político. Mas tem de explorar tudo o que é possível com os instrumentos que tem à sua disposição. Jorge, deixa-me dar uma coisa, antes de comentar esta parte. Para ti, a demissão da senhora May era inevitável? Era inevitável. Desde que tomou posse. Desde que tomou posse é inevitável. Eu talvez voltasse um bocadinho aqui atrás para nós refletirmos numa outra perspectiva. Há movimentos políticos e decisões que as sociedades tomam que não é que se tornem irreversíveis, mas tornam a resolução dos novos problemas de forma muito mais complexa. Vamos ao caso, por exemplo, o caso das nacionalizações. As nacionalizações foi uma coisa feita muito rapidamente. É apresentar-se num gabinete, faz-se um decreto-lei. Sem pensar? Sem pensar, e depois o que é que acontece? Destruição de capital da sociedade portuguesa, e andamos nós há 30 e tal anos a tentar recuperar esse capital perdido. Agora vamos imaginar que o Sr. Trump se mantém no poder, e é muito provável que o faça mais um mandato. Sim. Quando a Europa estiver fragmentada a debater problemas novos, cuja solução só pode ser europeia, porque cada um individualmente não consegue resolver, então o que é que vai acontecer à Europa? Vamos arrastar num debate durante uma década ou duas, em que a Europa não consegue avançar. Porque nós também temos que pensar, porque é que aparece o Brexit? Bom, o Brexit não aparece porque alguém se lembrou de o fazer. O Brexit aparece uma insatisfação da sociedade inglesa em relação à Europa, porque os políticos ingleses, para qualquer problema que tinham, culpabilizavam a Europa. O resultado prático são eles hoje divididos, estão eles a dividir a Europa, e quando nós formos debater novos problemas, porque a pergunta é, mas então as políticas de imigração que tanto assustaram os ingleses, vamos admitir que a Europa faz uma nova política de imigração. Essa política de imigração até pode ser contrária aos interesses ingleses.
e eles podem vir a ser prejudicados. Ninguém também fez essa pergunta. Sim. E, portanto, o que eu quero dizer é cuidado, porque há movimentos que não se podem experimentar socialmente. Quer dizer, pode-se fazer, faz-se um ensaio, mas depois do ensaio feito, a resolver vai ser muito mais complexo. Por outro lado, o aspecto, por exemplo, nós podíamos ter debatido a questão da orgânica europeia, ou seja, a relação Comissão, Parlamento, Estados, Parlamentos Nacionais. Ninguém consegue fazer essa discussão de forma tranquila. Sim. Porque a partir do momento... Sem que lhe apontem o dedo a dizer tu és isto, tu és aquilo. Pronto, tu és isto, tu és aquilo, e ninguém consegue discutir de forma tranquila. Eu estava a ler um texto, acho que era no Foreign Affairs, que é um tipo que defende que a transparência está a matar a sociedade ocidental, que é uma coisa que nós agora assistimos, que é dizer, não, as sociedades têm que ser mais transparentes. A ideia dele é porque é que a sociedade ocidental se está a matar, na sociedade americana se está a matar com a transparência. Porque os debates bipartidários americanos à porta fechada, sem imprensa, sem atas e sem escrutínio externo, são completamente diferentes. São feitos com a serenidade de quem quer resolver um problema que é muito complexo. Hoje, discutir a Europa a 28, com o escrutínio que há e a forma como o fazemos, o que é que vai acontecer? Vamos entrar sempre na lógica do mínimo denominador comum. Ninguém dá passos significativos e ninguém tem capacidade de liderar a Europa. Por isso a questão do Sr. Macron, quando o Sr. Macron quer montar um Parlamento Europeu em que haja uma facção, que é a facção pró-europeia e cada vez mais federalista, que ele não pode usar a palavra, ele também percebeu que se calhar é a forma da própria alteração do modelo francês. Pois. Porque a pergunta pode-se fazer, mas o que é que alterou Portugal nos últimos tempos? Bom, foi a descolonização, é óbvio, foram as nacionalizações, foi a nossa decisão de ir para a Europa e foi a Troika. Foi a União Monetária e a chegada da Troika. O nosso debate depois da Troika já não é igual. Pois. Há uma coisa que temos que o Partido Socialista devia fazer uma peregrinação, não sei onde é que vivem as pessoas da Troika, porque a Troika conseguiu converter o Partido Socialista a um partido de disciplina de finanças públicas. Já se conseguiu qualquer coisa. Portanto, esses movimentos externos poderiam ser interessantes para as sociedades nacionais repensarem os seus modelos. Não vai ser possível fazer porque a Europa está partida. Depois destas eleições, para Portugal, qual é o cenário que se depara? Nós só saberemos verdadeiramente o que é que aconteceu no domingo à noite. Mas é provável que haja... Mas confirmando-se a derrota da direita e... É provável que haja fragmentação. Temos sempre que analisar, não em percentagens, mas em números absolutos de votantes. E mesmo no caso da abstenção, temos de não esquecer os vícios administrativos da nossa função pública, que não atualiza o recenseamento. Sim. Ainda por cima, agora entrou uma massa de cerca de 1 milhão de eleitores, que são os imigrantes que são recenseados oficiosamente. Ora bom, isso altera as comparações com eleições anteriores, períodos em que não havia este tipo de alterações. Mas a previsão que eu faço é que haja fragmentação e que haja uma transferência de votos do PSD para o PS. E, portanto, nesse sentido, são eleições que vão favorecer António Costa e que prejudicaram António José Seguro. Convém não esquecermos essa origem do atual Partido Socialista. Só que este atual Partido Socialista é um partido disfarçado, porque parte de uma posição anti-austeridade. Sim. E acaba a fazer austeridade. Portanto, é um partido disfarçado. Um partido disfarçado que recebe
eleitores que antes estavam noutros partidos, terá dificuldade em segurar esses eleitores que entram. E, portanto, não é líquido que deste resultado eleitoral se possa fazer uma extrapolação para o que serão os resultados em outubro. E as consequências para PSD e CDS? As consequências são... É o mesmo problema de o que é que são as consequências para o Partido Conservador da saída da Sra. May. As mesmas consequências que derivaram da saída do Sr. Cameron e que condenaram a Sra. May à morte anunciada mesmo no momento em que entra. Mas entre nós temos um elemento diferente, que é Rui Rio, que já antecipar um desastre, já vem dizer que não se vai embora. Claro, não é o António José Seguro, portanto, mas já se colocou numa posição secundária. É verdade. Porque, ao não se ir embora, não é porque tenha uma ideia contra o que o derrota, mas apenas porque espera que aquele que vence o venha a recuperar da sua derrota. Portanto, já está numa posição secundária. Porquê é que isso acontece? Acontece pela mesma razão que no Partido Conservador vão para o abismo agarrados a um debate que não souberam resolver. O Partido Social Democrata não soube resolver o que lhe aconteceu em 2015. Porque o que lhe acontece em 2015 é ganhou as eleições e perdeu o poder. Sim. Deveria ter lutado pela recuperação daquilo que foi a sua atuação política e os seus valores enquanto no governo e que até lhe deram a vitória eleitoral. Sim. Não fez isso, resignou-se ao que tinha acontecido e deixou de explorar a contradição interna da maioria parlamentar que os afastou do poder. Ora, é isso que permitiu ao Partido Socialista disfarçar-se e aparecer hoje como um verdadeiro Partido Social-Democrata, aquilo que o PSD era e deixou de ser. Que era o terreno do PSD. Portanto, é o PSD que se coloca na posição secundária. Bom, e os novos partidos? Os novos partidos não têm câmaras de amplificação na comunicação social, nem têm quadros políticos relevantes, com relevância e que sejam conhecidos da opinião pública. É por isso que não vemos o Aliança com grande destaque, o Iniciativa Liberal com grande destaque, o Basta portanto, são fragmentos de uma coisa que entrou em decomposição, não são reconfigurações. Pois, isto não é preocupante, ou seja, tu tens PSD e CDS em quebra, mas tens os aspirantes que não conseguem chegar a uma posição de relevo. Ou seja, parece que não temos alternativa. Não, a leitura que eu faço é um pouco mais até estrutural, porque a pergunta é porque é que Portugal não consegue gerar novos partidos, novas dinâmicas. Exatamente. E novos projetos. Nós podemos atribuir responsabilidade, sim, uma forma muito rápida de fazer o raciocínio até leviana, à comunicação social. Eu julgo que o problema não é a comunicação social neste caso. Pois não. O problema maior que nós temos porque não criamos novos partidos é porque nós temos uma sociedade, ou seja, temos um eleitorado dependente de duas grandes correntes partidárias. Aquele eleitorado percebe que se perder o seu partido, se assim quiser, sim, perde o seu status quo. E, portanto, é um eleitorado conservador. Ou seja, uma sociedade que não cria novos partidos, ou que não se regenera, ou que as políticas não mudam. Bom, é verdade que, se olharmos para o Reino Unido, os dois partidos são dos mais velhos da democracia e continuam a gerir na base da democracia. O problema em Portugal é um problema, eu acho que é mais profundo, porque esses novos partidos apanham, eu diria, a franja do eleitorado que ainda se vê relativamente liberta, se quisermos, das benesses e das prebendas do próprio Estado.
Porque estes dois partidos são dois partidos que se fizeram. Vamos lá ver, a punição eleitoral que o PSD teve, que mesmo assim foi muito mais baixa do que esperado depois da saída da Troika, resulta do próprio da Troika ter obrigado o país a começar a ir a fazer reformas. Porque é que nós dizemos que esta configuração política aqui no think tank, penso que o Joaquim também partilha da minha opinião, porque é que a configuração política entre a Europa, este governo e o Presidência da República é uma configuração política que estagna o país? Porque nenhum deles tem um movimento reformador. Não há reformas à vista. Não se consegue entender porque é que não se fazem reformas. Pois. E, portanto, a pergunta é porque quem se atrever a fazer reformas está-se a atrever a mexer nas suas bases eleitorais. Sim, sai cilindrado. Pronto, sai cilindrado de forma... As conselhias de cada partido são tramadas. E eu vejo a comunicação social, como é que apanha isto? Portugal é um país que tem gente muito sábia e muito madura. É um país que tem pessoas que decidem de forma sempre ponderada. Não, as pessoas são dependentes e, portanto, não conseguem libertar-se das corporações. Eu, quando vejo em França, durante 27 semanas seguidas, os coletes amarelos a protestar, penso assim, mas estas pessoas, o que é que eles estão a protestar contra o quê? Bom, estão a protestar contra o aumento do custo de vida, estão a protestar contra os impostos, mas são pessoas que parece que não têm nada a perder com o facto de fazerem o protesto. Pois. Em Portugal, quem fizer protestos pode ter sanção séria do ponto de vista governativo. Veja-se, por exemplo, o caso da greve dos enfermeiros, que escapou ao controle dos sindicatos. Abalou imenso e presumo que dividiu muito até a própria classe dos enfermeiros soube agora, mas afinal quem é que nos protege? Porque eles no fundo querem uma nova proteção e uma nova regalia. Mas o governo atual disse-se que não. E, portanto, onde é que eu quero chegar? É que a renovação partidária em Portugal é muito difícil porque nós não temos realmente elementos de liberdade, se quisermos, como cidadãos, porque não temos. E é por isso que as renovações em Portugal só se fazem pelas crises. Sim. Mas deixa-me ir um bocadinho mais longe. Esta semana nós tivemos rumores de que António Costa é um dos candidatos a ser alguma coisa de importante na Comissão, provavelmente Presidente da Comissão Europeia. Isto é história a repetir-se em relação a Durão Barroso? Porque parece que há reais possibilidades de ele ir para Presidente da Comissão. Isso significaria que se cumpria a maldição que se abateu sobre os portugueses, que quando uma instituição internacional escolhe um português está condenada. Está a acontecer isso com as Nações Unidas e o António Guterres. Nesta crise mundial... A instituição está condenada a isso? As Nações Unidas desapareceram. Não têm capacidade de intervenção. Durão Barroso, na União Europeia, conduziu a este tipo de situação, conduziu ao Brexit e à crise atual. E se o António Costa for para o lugar do Donald Tusk, acontecerá exatamente o mesmo. É o coveiro Portanto, o Joaquim está a atribuir o declínio das instituições ao facto de serem dirigidas por portugueses. Não, é que quando as instituições estão nesse declínio, escolhem um português ou seja, é prévio. Para ser o culpado do que aconteceu. Joaquim, como é que isso deixa a ordem interna? Ou seja, a sucessão do Partido Socialista, acha que faz sentido depois haver eleições ou não? O que é que o Joaquim acha? É sempre a explicação dava para o António Guterres, dá para o Durão Barroso e também poderá dar para o António Costa. Eles estão na posição certa para serem escolhidos para essa função terminal. Não é para ser um criativo. Sim. Não é para um novo Delors. Não é para nada disso. É para enterrarem o... Já que isto vai ter de acabar, então
arranja-se um... Mas isto Tens a é... mesma opinião? Não, mas isto é interessante analisar da perspectiva do Joaquim, da ideia do Coveiro, porque o orgulho nacional português, com a perda do Império, porque... Estas nomeações fazem um sentido grande para nós. Não é as nomeações e os feitos dos futebolistas e do empresário português que vingou nos Estados Unidos. Precisamos de heróis. Sim. Nós precisamos sempre ter um herói, um Dom Sebastião. E quando isto, para já, vamos lá ver, os rumores, quando esses rumores aparecem em vésperas de eleições, presumo que são rumores colocados propositadamente para criar um objetivo político e eleitoral. Mas revela muito o caráter português. Então, se António Costa for para a Comissão Europeia, se calhar isto é um prestígio para Portugal fantástico. Bom, no caso de um português ter que arbitrar o problema europeu com o crescendo nacionalista, com povos muito diferentes, eu acho que o Joaquim tem razão, é a demonstração provável de que a Europa está a entrar em paralisia política e, se quisermos, em asfixia de ideias para o projeto europeu. Mas não faz confusão António Costa aparecer de braço dado com Emmanuel Macron e dizer que temos de ter liberais e socialistas... São os aliados nessa nova configuração do poder. Mas isto não é contra a natura? São aliados porque são neutros, isto é, porque não interferem nos equilíbrios principais da sociedade e da política europeia, numa altura em que não há uma liderança clara. Bom, mas agora vamos ver numa outra perspectiva. É que esses rumores também podem ser lançados para depois se dizer: vejam que eu não fui atrás desses cantos de sereia e estou aqui agarrado ao mastro para não ser... Não abandonei o país. Para não ser atraído. Essa é uma explicação possível. Mas há uma outra mais interessante ainda, que tem a ver com o nosso amigo Centeno, que é agora Ministro das Finanças, entrou num ligeiro conflito com o Banco Central Europeu a propósito da fiscalização do Banco de Portugal. Nós passamos a ter umas autoridades de regulação que, por sua vez, estão sujeitas a outras regulações, o que é uma maneira interessante de desresponsabilizar todos, mas nesse pequeno conflito o nosso Centeno diz uma coisa interessante: as decisões nacionais têm de ser tomadas no espaço nacional. Isto é, voltamos à negação estrutural do efeito europeu, daquilo que deve ser a configuração europeia. Mas isso é preocupante, Joaquim. Porque justamente a configuração europeia significa aquilo que os Estados não são capazes de realizar, tem de ser realizado a um nível superior, com a participação ativa e a concordância dos Estados-membros. Exatamente. Ora, no primeiro pequeno embate, logo um Estado-membro, apesar de ter à sua frente neste domínio o Ministro das Finanças europeu, é o próprio Ministro das Finanças europeu que dá uma canelada na outra perna, não é? Mas que é dele. Ora, é esta contradição que significa sempre andar a fugir à sombra. Ora, não se pode fugir da própria sombra, porque não somos nós os culpados da sombra, é o sol que faz a sombra. Exatamente. Se estivermos às escuras, ninguém tem sombra. Eu gostava também de introduzir... Para terminar, já vamos com muito tempo. Sim, não. Eu gostava de introduzir aqui um tema, não temos provavelmente muito tempo, que é o que é que aconteceu ao espaço, diria, não socialista, com a chegada de António Costa ao poder e a configuração política. O que é muito paradoxal seria natural que a esquerda se dividisse
quer a esquerda dentro do Partido Socialista, quer a esquerda no Bloco de Esquerda, quer a esquerda no PCP, que se dividisse sobre a governação que está em cima da mesa. Ora, o que nós assistimos foi uma coisa muito estranha. Foi uma divisão, diria, mistificada na esquerda, mas a divisão na direita é real. Ou seja, a direita está muito dividida e não aparece como projeto alternativo consistente em relação aos eleitores. E, portanto, a pergunta que fazias, o que é que vai acontecer à direita? A direita só pode ter um mau resultado nas europeias. Porquê? Porque ela, para além de se ter dividido e ter demonstrado, porque foram os novos partidos que nasceram, foi à direita. Mas não é só esse o problema, Jorge. Falta talento, falta ideias, falta projeto, falta capacidade de galvanizar as pessoas. Falta futuro à direita. Não, porque a direita organizou-se. O problema, vamos ver, há aqui um vazio. Provavelmente a direita não percebeu que ele iria nascer. A direita passou a ter um projeto com a chegada da Troika, que era o programa da Troika. Quando a Troika sai, a direita ficou sem projeto. Não, a direita saiu com a Troika. Isto é, claro. A direita acredita na propaganda que foi montada contra a direita da Troika. E como acredita nessa propaganda, nem quer ouvir falar da Troika. Quando aquilo que a Troika fez não foi mais do que fazem os credores quando tentam recuperar uma empresa para conseguir recuperar os seus créditos. Não estão contra a empresa, pelo contrário, querem que ela exista, porque senão não recebem nada. E um exemplo da confusão que se instalou na direita foi realmente, por exemplo, a crise dos professores. A crise dos professores é uma demonstração cabal que dentro da direita não se entendeu bem qual era a posição que no fundo o espaço não socialista deveria ter em relação a esse tema. E, portanto, as pessoas... Isto está a gerar... Vamos lá ver. Costuma-se dizer que... Isto baralha o eleitorado. Pronto. Gera a falta de visão e de projeto. Exatamente. Baralha o eleitorado porque o eleitorado não percebe ao que ele vai. Assim, então, mas estes são os meus valores, vocês abandonam e entregam isto aos outros? Nós temos 3 ou 4 problemas sérios para resolver. Temos o problema da dívida para resolver. Qual é a ideia que a direita tem para resolver o problema da dívida? Temos um problema sério sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Qual é a ideia que o espaço socialista tem sobre o assunto? Temos o problema do crescimento económico. Qual é a ideia que temos? Temos o problema da carga fiscal. Qual é a ideia que temos? A esquerda uniu-se à volta de um projeto muito importante que nós provavelmente estamos a menosprezar, que é o projeto de transferir as suas concepções de sociedade para o centro da Europa. Sim. Ou seja, porque as crises são do Sul. É verdade. E a crise é do Sul, e portanto são os partidos do Sul que, repare, é muito estranho. Então, os verdadeiros bons alunos da Europa, Portugal e a Grécia, com partidos de esquerda, eu digo, bom, há aqui qualquer coisa de novo. Não, é porque eles sabem que a resolução do problema que não consegue ser feita a nível nacional se eu for para a Europa. Aliás, é muito interessante as intervenções, por exemplo, do deputado, o que revela melhor é o deputado, agora não é deputado, mas foi deputado, o Rui Tavares. O Rui Tavares, quando faz a concepção da Europa, ele é mesmo europeísta neste sentido. Ele diz, é dentro da Europa, é através de formação de políticas europeias que nós resolvemos os problemas da solidariedade europeia que é necessária para que nós possamos ter uma vida diferente, porque senão não conseguimos, é a forma provavelmente mais fácil de pagar a dívida. Mas há um ponto decisivo nesse mecanismo, que é aqueles que criticaram a interferência da Troika em Portugal e na Grécia, são aqueles que se apropriam dessa interferência e da política, e desaparece a crítica. O ponto-chave é esse. É quando desaparece a crítica, então o eleitorado já não é atraído para destruir os que estão nesse poder que obedece à Troika e passam a apoiar um poder que ele próprio é a Troika, incorporou
esses valores e não está sujeito a críticas. Bom, Esta é a situação ideal, que é a situação que já o Afonso Costa procurava com o seu Partido Democrático, que era uma forma de partido único em democracia. Isso foi sempre o projeto do Partido Socialista. O Salgado Zenha, por exemplo. muito bem. Bom, vamos ter que deixar isso para a próxima edição, até porque na próxima edição nós vamos ter muito que comentar, nomeadamente a começar pelos resultados das europeias. Foi o think tank desta semana onde nós analisámos a abstenção, o papel da direita, o que é que vai acontecer à própria Europa e, sobretudo, aquilo que é a relação com que nós vamos manter no futuro com a Europa, tendo em conta todos estes movimentos que estão a ameaçar fragmentar mesmo o espaço europeu. Como lhe disse, como costumo dizer nestas alturas, eu voltarei na segunda-feira de manhã com o programa matinal, às 8 da manhã. Nós ficamos por aqui, na próxima semana voltaremos provavelmente à terça ou à quarta-feira, eu depois dar-lhe conta disso. E para o final fica aquele pedido sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e tenham um grande fim de semana.